Então, estamos gravando. E assim a gente consegue, depois, quando o nosso Moodle voltar ao normal, a gente vai subir o material por lá e subir, inclusive, a gravação por lá. Agora, formalmente, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Otimização. E vamos a algumas palavras introdutórias em vários níveis, né? Então, o primeiro deles é introdutório em relação à Associação Brasileira de Engenharia Química, a ABEQ, que é o órgão que está organizando esse curso. Para quem não conhece, a ABEQ é uma associação que tem quase 50 anos de história e a gente conta atualmente com quase 500 associados, incluindo profissionais formados e estudantes. E aqui eu escrevi profissionais formados porque, apesar de ser uma associação brasileira de engenharia química, uma parte dos associados não é necessariamente engenheiro químico, pode ser alguém que trabalha em alguma área correlata. Então a gente tem sócios, a maioria dos sócios, claro, é engenheiro químico, mas a gente também tem diversos outros profissionais que têm uma afinidade com a área e que acabaram se aproximando. A ABEQ trabalha principalmente em eventos que tenham a ver com a integração da nossa comunidade da engenharia química brasileira. Então, por um lado, ela é responsável por alguns congressos. O COBEC é o maior deles, é o Congresso Brasileiro de Engenharia Química, que tem a cada 2 anos milhares de participantes. E tem outros dois um pouco mais específicos, o Sinafem na área de fermentações e bioprocessos, o PSE, que é mais na área de simulação, controle, otimização. E também a gente atua em relação a alguns cursos, como esse aqui, mas outros, como vocês talvez já tenham visto aí pelas nossas redes sociais. Quando eu falei a BEC, a gente mesmo, porque eu atualmente sou da diretoria, sou tesoureiro da atual gestão. E a gente está numa transição agora, acabou de acontecer a última eleição para a nova diretoria, que vai assumir a partir de janeiro. E se vocês tiverem alguma curiosidade aqui, a gente pode bater um papo depois, fora do horário da aula. Tem bastante espaço para a gente fazer coisas, a gente tem muito mais ideias do que mão de obra para conseguir realizar tudo que a gente gostaria. Então, se vocês trabalham em alguma área, se vocês têm vontade de participar, se vocês acham que vocês gostariam de propor algum curso, alguma palestra, ou conhecem alguém que poderia propor alguma coisa, depois vocês me dão um toque, que a gente pode ajudar a fortalecer a nossa associação. Beleza? Muito bom. Então, agora, passando por uma introdução um pouquinho mais pessoal, então baixando um pouco do macro para o micro. Meu nome é Bruno, e só para dar um pouco do background para vocês, eu, de formação, sou engenheiro químico, mas eu acabei indo por uma área mais de matemática, mais de talvez quase engenharia elétrica, né? Eu fui mais para uma área de controle de processos. Então, eu sou engenheiro químico, mas eu tenho certeza que se tem alguém que trabalha de fato como engenheiro químico aqui, vocês devem ter uma noção muito maior dessas especificidades da engenharia química em si. Então, é a beleza da nossa área ser tão ampla, a gente acaba tendo perfis mais específicos para diversas possibilidades. E eu estou nesse mundo já da otimização faz bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com isso desde que eu estava no meu último estágio de faculdade, já foi nessa área. E acabei, de alguma forma, ficando em áreas relacionadas durante esse tempo todo. Eu trabalhei um tempo numa veia mais acadêmica pura, então como pesquisador, como professor depois da Unifesp. E eu estou de volta para onde eu comecei, comecei como estagiário lá atrás, e hoje em dia eu estou como sócio da OP2B, que é uma empresa que é um spin-off do nosso laboratório de controle de processos aqui da Poli. Então, ela tenta trazer essas técnicas que acabam ficando mais restritas ao mundo acadêmico. A gente tenta trazer isso para o mercado e aplicar para problemas reais e tentar transpor um pouco essa barreira entre o conhecimento mais acadêmico e as aplicações mais de dia a dia. Muito bom. Então, depois de me apresentar, eu gostaria que vocês também fizessem brevemente aqui uma palhinha dessas de quem são vocês. Então, aqui alguns bullets para
para orientar, mas fiquem à vontade para incluir mais ou menos informação, conforme vocês acharem prudente. Então, acho que a gente pode seguir a nossa ordem alfabética. Fiquem à vontade também, se quiserem ligar a câmera ou não agora, como vocês preferirem. Bárbara, se puder dar a sua palavrinha. Boa noite, meu nome é Bárbara, eu sou engenheira química, formada pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Fiz especialização em engenharia de controle e automação logo que eu saí da faculdade, mas atualmente eu trabalho na área na Ftesa, uma indústria de não tecidos aqui no Sul. Eu sempre gostei muito dessa área de otimização de processos, foi onde eu fiz o meu TCC, eu trabalhei no polo petroquímico em Triunfo, e eu sempre sinto muita saudade dessa área, né? Porque o meu dia a dia não tem muita engenharia química e eu, aos pouquinhos, aí, com cursos, eu quero ir retomando essa vontade de voltar para 100% para chão de fábrica e trabalho de engenharia química mesmo. Maravilha, bacana. Mesmo não sendo engenharia química, a otimização a gente consegue aplicar para qualquer coisa. Então, talvez você consiga também aproveitar Sim. Mesmo não sendo específico nisso, né? Trocando o problema, mas mantendo a técnica. Carlos? Ok, boa noite. Deixa eu ligar a câmera aqui, não sei se está. Apareceu. Então, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Pantoja, sou engenheiro químico também. Minha área de atuação é na área de projetos, projetos de processos, projetos na indústria química em geral. Eu trabalhei em empresas de engenharia a minha vida inteira, já me formei há mais ou menos, puxa vida, quase uns 30 anos. Eu sou, de certa forma, colega do professor Bruno, porque eu fiz doutorado aí na Escola Politécnica com o professor Marcelo Seckler, e eu acho que eu não lembro de você especificamente, Bruno, mas eu lembro dos seus artigos publicados lá na entrada do Bloco 21. Então, você é bem famoso lá. Eu lembrava do seu nome, porque eu era representante daquelas comissões de pós-graduação e tudo mais, então eu lembrava de ter visto o seu nome em algum lugar também. Eu achei que fosse o mesmo, mas eu não tinha certeza, então legal. Não, é isso mesmo. E a minha expectativa em relação ao curso é uma ferramenta extremamente útil, né? Não só para engenharia química, mas muito para engenharia química, e é algo que eu, na graduação, praticamente não se ouvia falar disso, na pós-graduação eu vi isso de alguma forma, mas agora acho que é uma boa oportunidade para fazer um refreshing aqui nessa área. Maravilha. Vamos adiante. Então, passando a palavra para mais um politécnico, nosso colega Henrique. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu tô sem câmera no momento, que eu tô numa estação fixa. Eu não tô no notebook, então eu tô sem a câmera no momento. Eu sou engenheiro químico também. Eu me formei junto com o Bruno há 15 anos aproximadamente. Eu trabalho com resinas fenólicas no momento. Eu estou numa área mais comercial, muito de conexão com o cliente, com desenvolvimento de produto. E atualmente atuando com algumas partes de operações unitárias, porque sempre sobra coisa pra gente, né, cara? A minha expectativa, na real mesmo, eu vim pelo professor. Eu vim para ver o Bruno, para ver como que ele tá, ver como que é o curso e apreciar uma visão inteligente sobre a área que eu atuo e método numérico, método matemático, tentar ver se eu consigo ganhar uma perspectiva nova sobre alguns problemas que eu já lido hoje, mas que devem estar ultrapassados, né, a forma como eu estou lidando. Essa que é a ideia mesmo. Maravilha. Agradeço de coração, Henrique, a presença e tenho certeza que vai ser útil dos dois lados, do pessoal e do profissional. Deve ser bacana. Eu errei a ordem alfabética aqui, porque a Jéssica estava escondida, né? Estava só com o Vasconcelos e eu pulei a Jéssica. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Jéssica, minha área de formação também sou engenheira química. Nem sei quanto tempo acho que desde 2013
Minha área de atuação. Bom, eu sempre fiquei muito aí com essa parte técnica, né? Hoje eu também não consigo tirar o pé da parte técnica, mas eu faço, é como se fosse uma área de interface entre essa parte de digital, né, vamos dizer assim, de ciência de dados, e, de fato, a área mais operacional, né? Então, eu trabalho numa área que, de fato, tem otimização no nome, né? E eu acho que é sempre bom aí a gente estar em contato com outros profissionais e entender o que tem de novo, né? Então, eu acho que essa é a minha expectativa do curso, tá? Maravilha. Enquanto você falava, eu fiz as contas, né? H I J. Então a gente tinha acertado a ordem alfabética, perdão pelo bug aqui que deu. H I J K L. Então, próximo, Larissa. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa, eu sou engenheira química também, formei em 2019 pela Universidade Federal de Santa Maria, e eu estou na área acadêmica. Eu fiz mestrado na Unicamp e agora estou fazendo doutorado na Poli. E o meu orientador é que fez propaganda do curso para mim, e como o meu trabalho de doutorado vai ser de otimização e modelagem, então eu acho que vai ser interessante para mim aprender sobre isso, porque eu não trabalhava com isso, eu fiz mestrado na área de simulação só. Maravilha, Larissa. Seja bem-vinda. Murilo? Oi, pessoal, boa noite. Me perdoem se tiver uns ruídos aí no fundo, estou em casa já. Eu sou engenheiro químico também, tá? Me formei em 2017 pela Universidade Federal de Goiás, e foi um programa de graduação sanduíche com a Universidade de Bath, na Inglaterra. Meus projetos na faculdade foram todos orientados para a parte de simulação e no fim da faculdade com os projetos de otimização. Sempre essa foi a minha porta de entrada, vamos dizer assim, hoje para o mundo de ciência de dados, né, que é a minha especialização. Me especializei em ciência de dados pela USP agora em 2021, e a minha expectativa com relação ao curso é recuperar um pouquinho dos conhecimentos específicos que a gente acaba deixando se esvair no dia a dia, né? Vamos dizer assim. A gente acaba ficando um pouco limitado, e recuperar isso é muito legal. Atualmente, na empresa, a gente está conduzindo um projeto que está intimamente relacionado à otimização, tá? Então, eu acho que vai ser proveitoso no sentido de conseguir conceber melhor as ideias e os conceitos que se depreendem de uma ferramenta de otimização, tá? Não tem a pretensão de entrar no detalhe da otimização, até porque já não é mais a minha área. No entanto, o conceito inicial já dá um entendimento melhor sobre o que pode ser feito, né? Maravilha, Murilo. Então, estamos todos entre engenheiros químicos e acho que é bom, porque facilita na hora de dar os exemplos, facilita de ter um chão mais comum, acaba ficando mais fácil para todo mundo já ter a mesma coisa na cabeça. O curso vai ter um pouco de relembrar alguns conceitos matemáticos, mas a gente não vai descer num nível super baixo, até porque também não é a minha área de domínio. Eu trabalhei com otimização, mas sempre num nível mais de formulação dos problemas, de interpretação da realidade. Então, a gente vai tentar se manter nesse nível de formulação. A gente vai ver alguns detalhes dos algoritmos, mas numa visão superficial, para conseguir entender quando que as coisas vão dar errado, quando que eu preciso tomar uma decisão diferente para evitar um problema no algoritmo. Mas a gente não vai fazer as contas na mão. Eu lembro de quando eu cursava disciplinas de otimização e tinha que resolver os métodos totalmente na mão. Eu achava aquilo ali muito chato. Então, a gente não vai... Se eu achava chato quando eu era aluno, eu não vou repetir o que eu achava chato quando eu sou professor, que eu posso escolher o material. Então, a gente vai se manter num nível mais de... um pouco mais abstrato, um pouco mais de falar dos problemas, e aí tentar entender quando que a técnica pode falhar. A gente vai ter 5 encontros, com o de hoje, mais 4. Então, a gente vai ter o dia 17 de novembro. A gente vai ter uma parte síncrona, como a aula de hoje, e uma parte assíncrona, que vai estar no Moodle.
Infelizmente, a gente está com um problema no Moodle, e aí eu, como diretor da BEC, peço desculpas para vocês pelo perrengue, a gente está ciente disso, mas a gente não conseguiu resolver até hoje. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês, a gente vai voltar a trabalhar com isso amanhã, e aí, assim que o Moodle voltar a estar operacional, eu mando um e-mail para vocês avisando que as coisas voltaram ao normal, e lá vocês vão ter acesso a um material complementar que é bastante importante. Lá, uma parte dos conteúdos teóricos, inclusive, vai estar por lá, na forma de aulas que já estão gravadas. E tem também alguns exercícios e materiais para vocês seguirem por conta própria. Tudo bem? Beleza. Ótimo. Como panorama, então, dos nossos planos, hoje a gente vai fazer a aula de introdução aos conceitos. Na semana que vem, a gente vai se dedicar mais às implementações no solver do Excel. Na terceira semana, a gente vai falar de outras plataformas. E dessa vez, no ano passado, a gente tinha se dividido um pouco entre algumas plataformas. Eu achei que não ficou muito bom. Então, esse ano a gente vai ficar mais com o PyOmo, que é um jeito de escrever os programas de otimização em Python. E é um pouco mais sofisticado do que escrever no solver do Excel, mas também é bem mais poderoso. Na semana 4, a gente vai ver algumas aplicações que são mais avançadas do que as das outras semanas, então é uma semana mais de mão na massa, mais de exemplo, mas ainda mão na massa, minha mão na massa. E aí o plano é que vocês tenham uma semana mais de mão na massa na última semana, na semana do dia 5, que a ideia é que vocês apresentem um estudo de caso, que seria vocês formularem algum probleminha de otimização que tem a ver com o dia a dia de vocês, seja o dia a dia de trabalho, seja um dia a dia de uma ideia que você teve na vida, seja, não precisa ser do seu trabalho, pode ser para qualquer outra área, de um artigo que você leu de alguém que achou interessante. É uma coisinha super rápida, de 5 a 10 minutos cada pessoa, para apresentar algumas ideias, e aí a gente só vai dar um certificadozinho um pouquinho diferente, conforme a pessoa faça esse esforço a mais ou não na última semana, mas é só um detalhe de se realmente concluiu ou se só participou, não deve fazer muita diferença na prática. Tudo bem em relação às burocracias? Perfeito. Aí, quando chegar mais perto, depois, aqui na semana 2, semana 3, a gente fala um pouquinho mais detalhado quais são as possibilidades para esse estudo de caso. Então, vamos do começo. Vamos tentar definir o que é otimização, apesar de algumas pessoas já terem... Apesar não, felizmente algumas pessoas já têm alguma fluência na área, já têm algum conceito. Mas também é bastante provável que algumas pessoas tenham uma visão confusa, porque é um termo que é muito amplo e a gente acaba usando ele para descrever coisas diferentes. Se a gente vai pegar no dicionário, otimizar vai ter algumas acepções que estão mais parecidas com o que a gente vai falar nesse curso, por exemplo, estabelecer o valor ótimo de alguma coisa, mas a primeira definição do nosso WAIS é criar condições mais favoráveis. Então, o nosso próprio dicionário já está falando que otimizar, na verdade, é melhorar. Não necessariamente chegar no ótimo em si, mas qualquer melhoria já seria um caminho de otimização. E é aí que acaba acontecendo um pouco da confusão. Se a gente vai pegar a literatura mais técnica, então, por exemplo, nesse livro aqui do Edgar, do Himmelblau, ele já define a otimização de processos químicos como o uso de métodos específicos, métodos matemáticos específicos, para achar a solução de um problema. Então, eles já estão conceituando um algoritmo matemático nos bastidores. E a diferença é que a gente não vai usar nesse curso otimizar no sentido de trazer uma melhoria para o processo. Não é nesse sentido. A gente vai usar otimizar no sentido de otimização matemática, no sentido de resolução de problemas matemáticos. E aí vocês imaginam como é que é você ter uma empresa de otimização e você tentar vender a sua técnica para as pessoas, sendo que muitas vezes as pessoas acham que você está propondo de fazer uma coisa, está propondo de fazer uma consultoria, que seria só um gerenciamento, uma mudança de coisa de lugar. É bastante confuso. Mas a gente está falando sempre de otimização matemática. Traduzindo um pouquinho o jeito que o Himmelblau propunha
lá eles estão falando mais específico, a gente pode abstrair e tentar pensar que otimizar é resolver algum problema que tem dois aspectos principais. Ele tem alguma dúvida que a gente tem que sanar em relação a qual caminho tomar decisões, e ele tem um objetivo, ele tem alguma métrica que vai me permitir dizer, bom, entre a situação A e a situação B, a situação A é melhor. E aí, entre todas as situações possíveis, qual é a melhor de todas? É isso que a gente vai estar buscando por aqui. A nossa área também, ela sofre dessa questão de nomenclatura, ela pode ter uma certa confusão. Talvez vocês já tenham visto esses outros nomes, como pesquisa operacional ou programação matemática, que são nomes que, na minha opinião, eles são menos sexy, eles são ainda menos vendedores do que otimização, especialmente programação matemática, que aí você desperta 2 traumas das pessoas, em uma palavra só você traz 2 traumas de graduação. Não é um nome que ajuda a vender a ideia. Pesquisa operacional também é um nome muito opaco, que não está claro o que está acontecendo. Então, a gente tem alguns extremos desses nomes que, na minha opinião, elucidam um pouco. A gente tem, hoje em dia, uma tendência na moda de usar nomes que são muito mais impressionantes, como inteligência artificial ou machine learning, que às vezes o pessoal vai usar esses nomes mais bonitos para se referir a problemas de otimização. Tem uma certa confusão aí de você querer impressionar mais, querer impressionar menos. A gente vai se basear mais na matemática, mas a gente está em algum lugar aqui nesse meio do caminho. E a ideia é que naquela semana de aplicações a gente consiga estabelecer deixar mais claro o quanto que às vezes esses algoritmos, no fundo, são só problemas de otimização com um nome mais bacana. Bruno, desculpa pode falar. interromper. Não, por favor, vocês podem... Obrigado, Murilo, porque vocês fiquem à vontade para me interromper e fazer as participações como vocês quiserem. Nós somos poucos, então vamos fazer um bate-papo mesmo. Uhum. Eu só queria comentar que tem na minha defesa, alguns artigos eles se referiam a isso, sobre essa desmistificação desses algoritmos de machine learning e inteligência artificial, que muitas vezes eles têm uma performance menor do que algoritmos especificamente matemáticos, por exemplo, de aprendizado dinâmico. Não é nenhuma inteligência artificial, um modelo estatístico, mas eles performam melhor. Então, só essa curiosidade que eu levo para a vida. Isso é uma grande verdade. Não é porque é mais novo, não é porque tem um nome em inglês que é melhor do que um alemão do século XIX já tinha feito na mão, e às vezes a técnica clássica é mais poderosa. É isso mesmo. Aqui vai ter um mix. Aqui a gente vai usar coisas que vêm de técnicas clássicas, mas que sem o poder computacional que a gente tem hoje em dia não seriam possíveis de serem resolvidas. E é aí que para mim estão as áreas mais interessantes de hoje em dia. Para motivar por que a gente, aonde que valeria a pena, né? Onde que a gente poderia aplicar os nossos programas de otimização. Aqui a gente está sem nenhum estudante de graduação, de vez em quando a gente tem um pessoal mais novo nesse curso, mas vocês que já trabalharam, seja no mundo acadêmico, seja no mundo industrial, vocês já perceberam que a vida real é mais difícil do que parece, né? Mais difícil do que os livros. E você tem que tomar decisões em que não está claro a priori se você seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B, qual que vai ser melhor. A gente não consegue enxergar todas as consequências das nossas escolhas. Então, a otimização vai ser uma ferramenta que vai ajudar a guiar a gente nessas tomadas de decisão quando a gente tem interesses conflitantes. Tem um outro aspecto de por que usar uma ferramenta matemática, que é a questão do ganho de escala, a questão de que, às vezes, a nossa forma de operar um certo processo, ela pode ser relativamente eficiente, mas você poderia ser um pouquinho mais eficiente naquele processo se você tomasse uma decisão diferente, uma decisão sugerida por um algoritmo e não a mais tradicional. E aí aquele 0,5%, aquele 1% que você vai ganhar em um processo, quando multiplicado pelo número total de horas que a sua planta vai operar no ano, isso pode virar uma fortuna. E é num pequeno detalhe que pode ser a diferença. Então, é buscar um ganho que parece pequeno, mas que pode ser, em termos financeiros, pode ser significativo. A gente tem uma vantagem da otimização, que vai ser, como eu estava contando com vocês, que vai ser aproveitar a potência computacional que a gente tem hoje em dia. E
Quando você escreve um modelo de otimização, ele vai estar baseado em algumas equações que você escreveu, e, por exemplo, ele pode estar baseado numa série de balanços de massa que você está fazendo ao longo de todo o seu processo. E já que isso vai estar embarcado no seu modelo, o seu modelo vai fazer todos esses balanços e vai garantir que todos esses balanços estão fechando, ao invés de você ter que manualmente fazer as contas e calcular as entradas e saídas para garantir tudo isso. Então, ele pode ter um efeito colateral, além da sugestão de uma decisão mais positiva, ele pode ter um efeito colateral também nessa automatização e nessa forma de deixar as coisas mais claras. E análogo a isso, tem também um ganho de abstração, tem um ganho de que quando você para refletir em cima dos seus problemas, você pode enxergar aspectos novos. Então aqui é só você com você mesmo, simplesmente por estar envolvido no ato de estar organizando os dados, de estar refletindo sobre o que está acontecendo, pode também ter um benefício concreto. Bom, vamos lá, vamos ao mais concreto, ao mais matemático da coisa. A gente vai tratar de otimização matemática como a resolução de problemas em que existe mais de um grau de liberdade. Mais de um grau de liberdade quer dizer mais de uma solução, mais de uma possibilidade. E é aí que as coisas vão se complicar. Se a gente só tivesse uma solução, já estaria tudo resolvido, já estaria tudo decidido por nós. E então a gente vai estar se focando em problemas que a gente tem opções, a gente tem mais de um grau de liberdade, e a gente quer atingir o melhor valor possível de um índice de performance. Então aqui eu estou tentando deixar um pouco mais claro aquele slide que a gente só falava do como atingir o melhor valor. O melhor valor ele tem que ser baseado em algum número, alguma métrica quantificável, cuja definição pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do caso. Mas são esses dois os primeiros elementos que a gente vai considerar. Possibilidades de escolha e uma forma de comparar essas escolhas. Relembrando as nossas aulas de conservação de massa e energia, de balanços, do que quer que seja, a definição de grau de liberdade é uma diferença entre o número de obrigações que a gente tem que cumprir, o número de restrições, o número de amarrações. Então, quantas coisas que eu tenho que cumprir e quantas coisas que eu posso modificar. Então, a diferença entre equações e variáveis, a gente pode pensar nesses termos. Por um lado, as variáveis vão me dar possibilidades, vão me dar lugares onde eu posso tocar o meu processo, e as obrigações que eu tenho vão me tirar essas liberdades, vão me tirar essas possibilidades. Apesar de não ser o que a gente vai falar na maioria do nosso curso, aqui a gente vai começar com a situação de 0 graus de liberdade, porque ela é a mais compreensível, aquela com que a gente lidou por boa parte da nossa vida. Se a gente pensar em toda a nossa vida estudantil, desde que você começa a ter aulas de matemática, até você chegar, sei lá, no 4º ou 5º ano na faculdade de engenharia, você passou 15 anos resolvendo problemas que tinham 0 graus de liberdade, que era João comprou 2 maçãs, João deu uma maçã para Maria, quantas maçãs sobraram? São aqueles problemas que eles vão ter uma única solução, ele vai ter uma resposta única e que já está amarrada por todos os dados do problema. Isso que não quer dizer que esses problemas sejam fáceis, especialmente em nível profissional. Algumas pessoas comentaram aqui que tem experiência nessa parte de simulação de processos, mas, no mínimo, durante a graduação, todo mundo já deve ter mexido em algum momento com simuladores de processos e sabem que não é porque tem 0 graus de liberdade que a vida está ganha. Resolver um problema desse tipo também tem as suas dificuldades. Mas, em geral, é um trabalho de especificar as variáveis que são necessárias. Aqui eu trouxe uma figurinha do simulador da Aviva, em que o simulador está marcando para a gente que tem alguns problemas. Então, eu preciso especificar a minha entrada, talvez eu precise especificar a temperatura. Então, especificar uma temperatura, especificar uma composição, são informações que eu tenho que fechar, que eu tenho que dar precisamente quais são as condições em que está o meu processo. E aí, uma vez que eu amarrei completamente aquela situação, eu vou ter uma única solução, uma única forma de operar, por exemplo, essa coluna. Muito bom.
Se a gente fosse traduzir, então, pensar o que está por trás de um simulador de processo, o que está acontecendo é um sistema de equações. A gente está resolvendo um enorme sistema de equações, em que a característica matemática principal é que ele vai ter o mesmo número de equações e de incógnitas. E daí a questão dos 0 graus de liberdade. A gente vai ter 3 equações, 3 variáveis, 3 menos 3 vai dar 0. Vai ter uma solução amarrada. Então, a gente vai ter uma solução única, claro, excluindo casos patológicos aí, de linearmente dependente ou coisa do tipo. Mas são problemas que a gente não tem o que escolher. A gente tem que resolver, mas não tem o que escolher. Então, não é disso que a gente vai falar no nosso curso. A gente vai falar dos casos em que está sobrando pelo menos 1 grau de liberdade, em que alguma coisa tem que ser decidida. E aí, essa escolha vai ser feita com base em um objetivo. No fundo, seriam problemas em que a gente tem mais incógnitas do que equações. A gente tem, por exemplo, 2 equações aqui, mas a gente tem 3 variáveis. Então, eu teria 3 variáveis menos 2 equações. 3 menos 2 vai dar 1. Eu teria 1 grau de liberdade. Isso quer dizer que eu posso escolher qualquer uma dessas variáveis. Eu posso escolher um valor de x. Então, eu escolho, sei lá, x igual a 0. E aí eu vou resolver as outras variáveis. Mas eu podia escolher x igual a 10.000. E aí eu ia calcular as outras. Nada está me amarrando completamente o valor de todas elas, e é por isso que a gente tem possibilidades. E já que o x, por exemplo, pode ser qualquer coisa, como é que a gente escolhe uma solução só? Como é que a gente lida com essa liberdade? Será que só tem uma solução? Será que tem várias? São essas as questões que a gente vai estar tratando aqui no nosso curso. A gente tem também um meio lado oposto. A gente, em geral, o caso do 0 graus de liberdade é o mais claro de todos. O caso do número positivo de graus de liberdade é um pouco mais claro. Mas a gente pode ter também uma situação com um número negativo de graus de liberdade, a princípio, o que é mais estranho do que todos os anteriores. Mas isso acontece quando a gente tem, por exemplo, uma série de medidas de redundância de medidas no nosso sistema que estão levando a uma situação contraditória. Aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês um processo simples que tem um splitter aqui, só para bypassar um trocador de calor, e depois tem uma mistura das duas, do fluido que realmente passou pelo trocador com o fluido que não passou, se juntando aqui nessa corrente 6. E a gente poderia escrever diversos balanços de massa para diversos pontos do nosso sistema. A gente poderia escrever alguns balanços de massa. Então, por exemplo, se a gente fizesse um balanço de massa aqui no nosso splitter, a gente ia ter que, sendo x1 a vazão máxima da corrente 1, então a vazão que está chegando aqui no splitter, ela tem que ser igual à soma do x2 mais x3 em estado estacionário, que é a hipótese que a gente faz na cabeça, né? Quando você olha para isso aqui, você já imagina 1 igual a 2 mais 3, mas 1 só vai ser igual a 2 mais 3 se tudo estiver em estado estacionário, e a vida nem sempre está em estado estacionário. Você pode ter alguma coisa dinâmica, pode ter alguma coisa esquisita acontecendo no meio do caminho, e as suas medidas não vão fechar o balanço de uma forma tão bonitinha como deveria ser pela conservação de massa. Então, a gente poderia trazer algumas medidas aqui, sem falar que você pode ter uma variação do seu sensor, você pode ter erros seu sensor pode estar errado simplesmente, ou pode ter simplesmente tido uma oscilação naquele momento, por alguma oscilação de pressão no sistema. Enfim, os valores medidos podem não casar com as equações que a gente tem tão bem escritas na teoria. Então, a gente poderia olhar aqui para a vazão 1, e a vazão 1 pode não estar sendo igual à soma do 2 com o 3, que deveria ser. Ou então a vazão 1 e a vazão 6, tudo que entra no sistema e tudo que sai do sistema, deveria ser igual, mas também pode, por alguma questão, não estar batendo. Então, numa situação dessa, eu consegui escrever aqui 4 balanços independentes. Então, eu teria 4 equações para 6 variáveis. Só que essas variáveis já têm valores, né? Então, na verdade, aqui elas não estão... Se eu escrevo dessa forma, elas não estão como variáveis, mas elas já estão com valores e as coisas simplesmente não estão casando. Na hora que eu substituir tudo, o 101.91 aqui, o 64.45 aqui, na hora que eu substituir todo mundo ali, isso não vai dar igual a 0.
Então, as minhas equações não estão mais sendo respeitadas. Enfim, o caso da reconciliação de dados é a tentativa de achar valores para as variáveis que corrijam mais ou menos os valores das medidas. Então, no fundo, ele acaba virando um problema de otimização como os outros. Ele acaba voltando a ser um problema com um número positivo de graus de liberdade. Esses x todos aqui vão voltar a ser variáveis, e a gente vai voltar a ter graus de liberdade positivos para tentar distribuir melhor esses erros. Mas a gente podia pensar que é um caso desse, que as nossas equações não estão sendo satisfeitas porque elas já estão com valores errados a priori. A gente vai depois, em alguma aula futura, a gente vai ter uma aplicação específica com a reconciliação. Mas, por enquanto, é só como curiosidade. A gente vai se focar realmente nos casos com um número positivo de graus de liberdade. Ô, Bruno. Pode falar aí. Esse caso aí, aquele de sobredeterminação, que você tem a matriz quadrática lá, inversa. Exatamente. É isso. Você tem... Aqui ainda é um caso mais extremo, porque aqui eu estou colocando valor para todas as variáveis, né? Eu já estou falando que as variáveis teriam esses valores aqui, então elas já não são mais variáveis, né? Elas já viraram números. O que você está pensando de sobredeterminado seria o oposto desse aqui, né? Você poderia ter 4 equações para 3 variáveis, né? Também seria uma situação dessa de ter um número negativo de graus de liberdade. É isso, você tem que pagar 3 contas com 4 dinheiros só. Você não vai ter de onde tirar. É esse tipo de situação que não é exatamente o que a gente vai tratar nesse curso. A gente vai dar um jeito de reformular para voltar a ter um número positivo. Beleza. Muito bom. Érica, seja bem-vinda. A gente acabou começando o curso, a gente estava em poucos aqui, mas a gente já começou. Depois eu te passo alguns detalhezinhos das burocracias, a gente conversa na sequência. Alguma outra dúvida, algum outro comentário dessa parte inicial nossa? Então vamos aos nossos elementos fundamentais, aos 3 elementos fundamentais de todo problema de otimização. O primeiro deles, não vou dizer o mais importante, porque a gente tem esse tripé, a gente precisa dos 3 ao mesmo tempo, então não é o primeiro só porque eu quis que fosse o primeiro, tá? Não tem nenhuma ordem de preferência aqui. Mas ele é fundamental porque ele é aquela quantificação do que se deseja alcançar. Então, o nome função objetivo, às vezes só objetivo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas objetivo ou função objetivo é uma medida daquilo que se deseja alcançar. O segundo elemento são as variáveis. Talvez o elemento mais concreto do que a gente está, dos exemplos que a gente deu anteriormente. A gente sempre pensa na vazão, a gente pensa na temperatura, a gente pensa num estoque, em qualquer tipo de problema que a gente estiver tratando, a gente pensa nas quantidades, a gente pensa nas variáveis. Então, as variáveis são os elementos que podem ser modificados, que ou eu vou alterar diretamente, ou que eles vão ser alterados por conta de outras variáveis, mas são as coisas que vão mudar de valor para tentar alcançar o melhor objetivo possível. E as restrições são os vilões, em teoria, né? São os nossos inimigos, porque são os limites que estão impondo para a gente, que estão impedindo a gente de melhorar ainda mais em relação à nossa função objetiva. Mas as restrições são fundamentais. Se você tivesse um problema sem restrições, você não encontraria soluções da mesma forma que a gente encontra. Então, vai ficar um pouquinho mais claro depois que a gente chegar nos algoritmos que sem as restrições também muitas vezes a gente não conseguiria formular direito os problemas. Então, esse é o nosso tripé. Aquilo que se deseja alcançar, aquilo que a gente pode mudar e aquilo que a gente tem que respeitar de qualquer forma. Começando, então, com os possíveis objetivos que a gente busca, o mais fácil de compreender, o mais comum no dia a dia, é pensar que os nossos trabalhos buscam maximização de lucro. Então, os comunistas da turma que me perdoem, mas a coisa é assim, a gente está
buscando uma eficiência econômica maior, e muitas vezes a formulação dos problemas vai ser dada em termos dessa diferença bruta, simplesmente, entre receitas e despesas. Você vai estar buscando a melhor operação econômica possível para o seu sistema. Mas não necessariamente. Às vezes, o teu intuito nem é ganhar o dinheiro maior possível no mês atual, no ano atual. Às vezes, pode ser uma empresa que está passando por algum momento em que ela está mais interessada em ocupar uma parcela maior do mercado do que em ter um lucro imediato agora. Então, você pode ter estratégias diferentes de acordo com o teu objetivo. E, por exemplo, isso aqui já dá para imaginar que vocês teriam uma política de preço bastante diferente em um caso ou em outro, conforme você está tentando ganhar o maior dinheiro possível nesse momento, ou simplesmente ocupar o mercado. Não quer dizer que uma é mais certa do que a outra. Simplesmente a gente vai, para um dado objetivo, calcular o que deveria ser feito. Mas a definição de qual é o objetivo correto para o nosso problema é uma decisão subjetiva e que pode ser discutida sempre. Às vezes a gente tem simplesmente uma minimização de custo, então seria mais ou menos o análogo do primeiro, mas olhando simplesmente para o lado de enxugar as despesas no máximo que for possível. A gente tem uma tendência cada vez maior de considerar, então agora sim os comunistas da turma podem ficar mais contentes, a gente tem tendências de considerar funções objetivo que fujam simplesmente do aspecto econômico. Então você poderia ter uma minimização de um impacto ambiental. Eu quero construir uma nova planta, eu quero construir uma rodovia, não sei, mas eu estou mais preocupado com causar o mínimo impacto ambiental ou o mínimo impacto social. E a gente não vai falar aqui nesse curso de problemas multi-objetivo, mas é um ramo da teoria em que você tenta combinar um pouco das duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu preciso ganhar dinheiro para continuar operando no meu trabalho, mas eu também não posso esquecer completamente do impacto ambiental. Só que essas coisas provavelmente vão ser contraditórias. Como é que eu consigo achar um certo ponto de equilíbrio entre dois objetivos que cada um está puxando um cabo de guerra para um lado? De novo, se alguém tiver interesse nessa área de multi-objetivo ou de qualquer outro tema, a gente bate um papo depois, mas não é, a princípio, um tópico aqui do nosso curso. E o nosso último bullet é só um pouco de provocação, de que às vezes a gente formula os problemas como minimização de lucro, o que parece meio ilógico, mas pode fazer sentido se for minimização do lucro do outro. Aqui é o que o pessoal chama de teoria dos jogos. A minha vitória é a derrota do outro, muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. Então, às vezes, você formula o seu problema, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista do seu oponente. E aí o seu oponente pode ser um outro país, pode ser uma outra empresa, pode ser a pessoa que senta do seu lado. Pode ser o tipo de oponente que fizer sentido para diversos problemas, e por isso que isso aqui faz muito sentido em jogo, que você tem claramente A contra B e um precisa tirar do outro. Essa parte da teoria dos jogos acaba sendo também um filhote da teoria de otimização. Tudo certo? Bruno, uma pergunta. E aí, me perdoe o quão leigo isso pode parecer, mas obviamente cada uma dessas funções objetivos vai mudar um pouco a abordagem que você toma. Mas em que medida, se eu tiver uma multi-objetivo, né, que você comentou, muda a abordagem do problema? Eu sei que não é o escopo, mas isso, em que medida, em que nível isso torna o problema mais complicado ou menos complicado? Eu vou dar só uma ideia geral de como é que são esses multi-objetivos, e aí acho que já vai ficar claro. Muitas vezes no multi-objetivo você volta para um objetivo único. Então você faz, por exemplo, uma média ponderada do seu lucro com o seu impacto ambiental. Você junta os dois, então multiplica um por meio, multiplica o outro por meio e junta os dois, e aí você vai ter um número que vai ser uma parte econômica e uma parte ambiental. E aí você pode dar mais peso, você pode não precisa ser meio a meio, né? Como é ponderado, você pode jogar mais para um lado ou jogar mais para o outro, para favorecer mais, para dizer que um dos objetivos é mais importante que o outro.
Em termos de computação, não é tão complicado. Se você resolve um objetivo único, você resolve um multi-objetivo. Em geral, não está aí a dificuldade. Mas para mim está muito mais em como é que eu pondero isso. Isso que eu ia perguntar. Da onde que eu Isso tiro não entra no esse problema? meio? Para mim isso é insolúvel. E por isso que eu não sou muito fã Tá. dessas técnicas de multi-objetivo, porque primeiro que o meio a meio já vai ter um problema de unidade, né? Porque em que unidade que vai estar esse impacto ambiental? E aí, isso aqui vai estar, sei lá, em reais, em dólares, mas isso aqui está em que unidade? Como é que eu vou multiplicar os dois por meio e somar coisas de unidades diferentes? Tá bom, vai, então eu vou normalizar os dois estão adimensionais, mas mesmo assim, um é 90%, o outro é 10%, não sei. Então, eu acho que matematicamente faz sentido, mas em termos de aplicação, eu não consigo tomar uma decisão. Bruno, não consigo tomar uma decisão dessa. E por isso que é uma área que eu evito um pouco de trabalhar. Porque não parece muito intuitivo mesmo você, sei lá, se tiver que minimizar impacto e maximizar a margem. Uhum. Beleza. É isso. Obrigado. Imagina. Tá, relembrando então os nossos 3 pontos. A gente tem o objetivo, que é a métrica que a gente quer alcançar. A variável é como que a gente vai chegar nesse objetivo. As variáveis, a gente costuma pensar nas variáveis que estão ao nosso alcance, que a gente pode efetivamente manipular. Então, se vocês pensarem num sistema de controle, a gente já pensa numa vazão, que você consegue literalmente pôr a mão, né, como diria o nome, manipulada, você põe a mão e você vai mexer naquela vazão. Você vai abrir a válvula, você vai fechar a válvula. Mas a gente pode ter variáveis que são um pouco mais indiretas, que eu posso ter, por exemplo, uma coluna de destilação e eu posso diretamente aumentar a vazão de entrada dela. E isso vai mudar o meu perfil de temperatura ao longo dessa coluna. Mas não é muito claro, né? Eu abri 10% da válvula, como que a temperatura vai estar mudando no prato 35? Pode ser um pouco difícil a relação entre as variáveis que a gente manipula diretamente e aquelas que são consequência. Uma parte da literatura, e a gente vai ver isso aqui claramente quando a gente trabalhar com o solver do Excel, uma parte da literatura se preocupa em dividir muito claramente o que é variável de decisão, ou seja, essas que eu consigo diretamente atuar, e as variáveis que são só dependentes dessas escolhas. No solver do Excel, por exemplo, você fala claramente, solver, me varie a célula A1 até a célula C5, então você diz que aquelas ali são os pontos onde ele pode tocar. Quando a gente for ver a otimização pelo Pyomo, por exemplo, no Pyomo você não faz essa distinção, você fala que existe todo um conjunto de variáveis e você não se preocupa em dizer quem é consequência de quem, né? Tudo está interagindo, então não precisa necessariamente fazer essa fronteira entre variável de decisão e variável dependente. Mas às vezes ajuda no raciocínio, ajuda para você interpretar a sua solução, mesmo que ela tenha sido calculada de uma forma que não tenha a ver com essa segregação entre independente e dependente, às vezes a gente, para analisar, vai pensar nesses termos. As variáveis são a parte mais intuitiva, são as grandezas que vão mudar de valor. Para a gente dar um exemplo um pouquinho mais concreto, imagina que a gente está fazendo um planejamento de uma usina do setor superenergético. Que tipo de variável que a gente poderia ter quando a gente está tentando operar essa usina da forma economicamente mais vantajosa? As variáveis mais imediatas, como eu falei, são as vazões, são as quantidades. Mesmo que não seja uma vazão, né, que você vai calcular a quantidade total produzida no mês, no fundo é uma vazão, né? É uma tonelada por mês, não deixou de ser uma quantidade por tempo. Então, são os nossos elementos fundamentais, são as vazões. A gente pode ter algumas coisas que são consequências de vazões. Então, numa usina, você sempre tem um dilema entre produzir mais açúcar ou produzir mais álcool, ou qual subfamília de etanol, ou qual subfamília de açúcar. Isso aqui também tem toda uma complexidade dos tipos específicos. Mas mesmo só entre açúcar e álcool, que está mais claro para todo mundo, você vai fazer meio a meio, você vai fazer 70-30, essa porcentagem, né, esse mix de produtos, isso
poderia ser pensado como uma variável. Claro que se você está decidindo 70-30 em termos de porcentagem, é porque você está decidindo uma quantidade de açúcar e uma quantidade de etanol. Então, será que você está decidindo a quantidade? Será que você está decidindo quantidade dividido por quantidade? Muitas vezes não faz nem diferença você ficar se preocupando se a sua variável de decisão é a quantidade em si ou se é um mix. A gente não se preocupa tanto com isso. A gente pensa, quando a gente fala em quantidade, a gente sempre pensa em quantidade em trânsito, mas a gente tem que lembrar que a gente pode ter quantidades paradas também. Então, você pode ter um nível de estoque, que num setor sazonal desse tipo, né, que você tem que produzir para ficar estocado durante o período de entre-safra, você tem que calcular a priori quais são os níveis de estoque que você vai manter. E aqui também, você pode pensar que você vai partir do nível de estoque, eu vou escolher um nível de estoque, e aí eu vou calcular o quanto de matéria-prima que eu tenho que produzir. Então, essa aqui seria a minha variável manipulada, a minha variável independente, e a minha quantidade seria dependente. Mas eu posso muito bem inverter o raciocínio e falar, eu vou calcular as quantidades de cada produto que eu tenho que produzir, e aí o que sobrar no meu estoque é o estoque. Então, a quantidade que eu estou decidindo é a quantidade de produto e o estoque é a consequência. De novo, para deixar claro para vocês que não se preocupem, apesar do Excel encher o saco da gente de falar as variáveis de decisão, a gente vai preferir essa abordagem de tratar a variável como variável. A gente pode ter variáveis econômicas, que são consequência, aí claramente consequência, né? Então, a despesa total com produção, a receita total da operação da sua planta, que aqui claramente consequência do que está acontecendo com quantidades, mas matematicamente você poderia pensar também ao revés. Aqui é só um pouquinho de chatice de nomenclatura, mas que de vez em quando gera alguma confusão. Quando a gente for falar do Paiomo na semana 3, isso aqui pode ser importante, que é o fato de que o objetivo em si, por exemplo, a margem do seu processo, o custo total do seu processo, essa quantidade é uma variável. A função objetivo é a forma de calcular essa margem, a forma de calcular esse custo, mas não é o custo em si. A gente acaba abusando um pouco da notação e chamando função objetivo ou objetivo, chamando os dois da mesma coisa, mas tem uma certa diferença, né, entre, por exemplo, se o nosso Y aqui, o Y é a margem total, a margem de contribuição, o Y é o valor que você vai ganhar ao final do mês. O Y não é a forma com que você calculou, aqui seria, por exemplo, receita menos despesa, né? Existe essa sutileza entre a forma, que é a função objetivo, e o objetivo em si, que é mais uma variável, tá? Mas pensa, dá para usar os dois meio como sinônimo, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso, mas tenha um pouco de cuidado com o que é o resultado da conta e a conta em si. Beleza? Beleza. Aqui é só o que eu acabei de falar. Nosso último elemento do tripé, as restrições. As restrições vão limitar o que a gente não pode fazer com o sistema. Apesar de estar escrito aqui, o que está escrito está de uma forma mais afirmativa, porque a gente pensa na forma mais afirmativa, né? A gente sempre pensa o que eu posso fazer, mas em otimização a gente trabalha ao contrário. A gente fala aquilo que não pode acontecer. Então você coloca limites para fechar portas, para obrigar que algumas coisas não aconteçam, e aí as coisas que podem acontecer vão ser uma consequência. Então você mais limita o que você não quer do que você impõe o que você quer. Os nossos limites, eles podem partir desde um ponto de vista mais básico e mais fundamental. Então a gente pode ter que impor equações de conservação, impor um balanço de massa, impor um balanço de energia, simplesmente para que a tua solução faça sentido físico, para que não produza matéria do nada. Eu acho sempre engraçado, porque para a gente é sempre tão óbvio. Algumas restrições são absolutamente óbvias, né? A massa não se cria, beleza. Mas quando você está programando
programando qualquer coisa, você tem que sempre tratar o computador como um elemento absolutamente ignorante e que você precisa passar absolutamente todas as informações. Então, mesmo um limite físico que é trivial para a gente, se você esquece de implementar isso aqui no seu modelo, você vai ter uma consequência bastante catastrófica. Alguns limites são desejos de operação, não são necessariamente limitações do universo em que a gente vive, eles podem ser uma escolha de marketing, uma escolha de legislação que nos obriga a trabalhar com alguma especificação. Então, eles podem ser menos fundamentais do que os nossos limites físicos. Eles podem ser uma forma de se manter na faixa de operação desejada dos equipamentos, que é só uma especificação, não é necessariamente também, pode ser um limite físico concreto, mas pode ser simplesmente uma questão de segurança, uma questão de respeitar um projeto que foi feito em determinadas condições. A gente pode ter uma amarração que vem de um ponto de vista legal, e aí pode ser legal com o governo, pode ser legal porque você já se comprometeu com alguma outra empresa. Então, são limites nos sentidos mais diversos possíveis do termo. Para manter o nosso exemplo anterior, se a gente pensar como operar uma usina, uma vez que a cana está colhida, ela precisa ser processada rapidamente, ela não tem um tempo de vida útil muito grande. Então você tem um limite de tempo, você tem um limite de quantas horas essa cana pode ficar esperando. Você tem o limite físico, como eu estava comentando anteriormente, de que você, no seu modelo, tem que estar incorporado de alguma forma um balanço de massa. Se está entrando 1 tonelada de matéria-prima no seu processo, no melhor dos casos vai sair exatamente 1 tonelada de produto final, mas possivelmente vai ter algum produto secundário, alguma perda, alguma coisa que você vai ter que modelar por meio das equações fundamentais de balanço de massa ou de balanço de energia. O balanço de massa é muito mais comum no nosso dia a dia, mas às vezes também é necessário impor um balanço de energia. A gente pode ter um limite físico dos equipamentos, o máximo que a minha destilaria consegue produzir de etanol, por exemplo. A gente pode ter limites de especificação do combustível, o máximo de água que pode ter no meu etanol anidro para poder ser usado como combustível. Isso aqui é uma especificação do produto por regra de lei. Como eu tinha dito dos contratos, né, o seu modelo tem que calcular uma certa entrega de produto, porque você já negociou com alguém, você já se comprometeu com alguém. Então, você vai colocar uma restrição para amarrar essa sua decisão comercial. Tudo bem em relação às restrições? Maravilha. Então, para fechar tudo que a gente viu até agora, os nossos problemas de otimização, eles vão ser escritos como problemas que têm um máximo ou um mínimo. A gente está sempre procurando um valor extremo, então, ou o maior possível ou o menor possível, de um certo índice, que vai ser o nosso objetivo. E a gente vai estar sujeito a restrições de igualdade e de desigualdade. Nem sempre todas elas vão aparecer, mas, como forma geral, como forma genérica do problema, a gente teria restrições de igualdade e desigualdade. Então, essa é a carinha matemática do nosso tipo de problema. Em geral, a gente escreve como mínimo, porque mesmo se for o máximo, você sempre consegue transformar um problema que é máximo, se você trocar o sinal do máximo. Então, ao invés de você maximizar a sua margem, você pode minimizar menos a margem, e aí, por isso que muitas vezes na literatura vocês vão encontrar só com mínimo, porque, na verdade, tudo pode ser interpretado como mínimo. E aí, restrições de igualdade, desigualdade, e essa última aqui, que o X pertence a um conjunto X com uma letra esquisita, a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes o que é esse último tipo de restrição, que até agora ficou um pouco subentendido, mas chegaremos lá. Então, essa é a nossa carinha geral. A interpretação geométrica do que a gente está fazendo, então aquela seria uma forma mais algébrica. Uma interpretação mais geométrica é pensar que a nossa, por exemplo, aqui a margem, a nossa função objetivo, vai dar uma certa curva, vai dar uma superfície em que, aqui nesse problema,
eu estou com duas variáveis, por exemplo, a quantidade que eu vou produzir internamente e a quantidade que eu vou comprar. Por exemplo, eu tenho que entregar uma certa quantidade no mercado e eu posso produzir na minha própria fábrica ou eu posso comprar de terceiros e revender. E aí, será que vale mais a pena eu produzir interno? Quanto que eu vou comprar de terceiros? A ideia é um problema desse tipo. E essa superfície aqui é a nossa f de x anteriormente, é a nossa função objetivo, é a função que, para cada parzinho, para cada quantidade a produzir e quantidade a comprar, vai me dar o lucro naquela situação. Então, aqui, se eu produzir 33 unidades, se eu comprar 7 unidades, eu vou ter esse lucro, essa terceira coordenada aqui, eu vou ter um lucro negativo. E a ideia da otimização vai ser tentar encontrar esse ponto de máximo ou de mínimo, conforme a situação, mas é calcular qual é o valor do x, qual é o valor do y, que vai me dar esse ponto de máximo. É isso que a gente está sempre buscando, é encontrar esse tipo de ponto, só que, infelizmente, sem ver a superfície. A gente vai estar trabalhando com problemas de dimensão grande, em que a gente não vai estar conseguindo enxergar a cara da função objetiva e falar, aqui está o meu máximo, ter certeza de onde está o ponto, porque eu estou vendo o ponto, acaba sendo um pouco mais abstrato do que isso. Mas tenham sempre esse tipo de figura em mente, de buscar esse ponto extremo. E aqui nessa figura, eu estou mostrando só dois dos elementos principais. Eu estou mostrando claramente qual que é a minha função objetivo, essa superfície. Eu estou mostrando aqui dois exemplos de variáveis, mas eu não estou colocando nenhuma restrição. Se a gente colocasse uma restrição, poderia ser uma restrição do tipo... acho que eu me perdi. Não, ainda não. Desculpa, eu estava só me adiantando no slide. Antes de falar da restrição, vamos só ver aqui confirmar o nosso número de graus de liberdade, que por enquanto não tem nenhuma restrição mesmo. E eu tenho duas variáveis, eu tenho o x para escolher, eu tenho o y para escolher. Então eu tenho x e y para escolher, 2 graus de liberdade, já que eu não tenho nenhum compromisso, já que eu não tenho nenhuma restrição me obrigando a respeitar nada, eu tenho duas variáveis e nenhuma equação. 2 menos 0 vai dar 2 graus de liberdade. E aí você pode também pensar de um jeito um pouquinho diferente. Você pode incluir o seu z, você pode incluir o objetivo em si, não a função objetivo, mas o objetivo em si. Você poderia incluir o seu objetivo na conta e falar, não, eu não tenho duas variáveis, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho x, y e o próprio z. Só que aí se eu faço a conta desse jeito, eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z, mas eu tenho também essa função. Eu tenho uma amarração entre x, y e z. Eu tenho uma equação que para cada x e y me calcula o z. Então eu poderia pensar essa conta de graus de liberdade como eu tenho 3 variáveis, x, y e z, e eu tenho uma equação que tem que ser respeitada, que é a relação que vai me calcular a margem. E aí me daria 3 menos 1, continuaria dando os mesmos 2. É por isso que tanto faz a gente falar do objetivo ou da função objetivo. O seu número de graus de liberdade não vai mudar por causa disso. Mas de vez em quando a gente vai contar de um jeito, de vez em quando a gente vai contar de outro, e programas diferentes vão contar de um jeito ou de outro. Pode dar um pouquinho de confusão por aí. Mas bem intuitivo aqui, 2 graus de liberdade, estão me mapeando essa superfície. Para a otimização funcionar, a gente tem que ter pelo menos 1 grau de liberdade. E até aqui está tudo bem, né? A gente tem 2 graus de liberdade, a gente está conseguindo otimizar. Agora, a gente poderia começar a reduzir o nosso número de graus de liberdade. A gente está, por enquanto, com 2 graus de liberdade, mas a gente pode adicionar uma restrição. Eu posso adicionar uma restrição que me diz que eu tenho que comprar exatamente 15 unidades. Já fechei o contrato, já fiz o negócio está fechado. Eu não posso comprar o quanto eu quiser, eu tenho que comprar 15 unidades. E aí, se eu tenho uma situação dessa, essa minha variável quantidade a comprar já vai estar fixa aqui no 15. Então, o meu problema deixou de ter essas duas dimensões em que eu posso operar livremente. É só um corte, é como se eu passasse um corte aqui na minha superfície.
eu vou passar um corte e vai me sobrar só uma curva cortada, vai me passar só a intersecção dessa superfície toda aqui com um plano no 15, vai me sobrar só alguma curva desse estilo. E eu estou fixando a quantidade a comprar em 15, isso quer dizer que a minha quantidade a produzir é a variável que ainda está solta. Ou seja, dos meus 2 graus de liberdade, eu impus uma restrição, eu perdi 1 grau de liberdade, então continua sobrando 1 grau de liberdade. E é isso que a gente está vendo aqui. Eu tenho agora só 1 grau de liberdade, que é a quantidade a produzir, eu posso escolher o quanto eu quiser. E aí, para essa variável, eu vou procurar o máximo da minha margem. E o que vai acontecer é que o meu desempenho não vai ficar melhor. Não quer dizer que ele vai ficar necessariamente pior. Porque a gente poderia ter, por exemplo, uma obrigação de comprar exatamente as 21 unidades que já me dava o meu ponto ótimo aqui. Então, poderia acontecer de que eu estou impondo uma restrição, mas eu não estou perdendo nenhum dinheiro com isso. Eu estou tirando o grau de liberdade sem perder dinheiro. Às vezes acontece, mas o mais comum é que quanto mais eu restringo o problema, menos opção eu vou ter, pior vai ser o meu desempenho. E é isso que a gente está vendo aqui, que essa nossa margem, que estava aqui igual a 1, ela vai cair para 0,04. O valor não interessa, né? É só a ideia do conceito de que quanto menos graus de liberdade eu tiver, a tendência é que o meu objetivo vai ser cada vez pior. Tudo bem em relação a isso? Ok. Sim. E aí, para a gente fechar essa contabilidade de graus de liberdade, a gente, em geral, pode dividir o problema com restrições de igualdade e de desigualdade. E para fazer a conta dos graus de liberdade, a gente costuma usar só as equações, só as restrições de igualdade. Porque se você tiver uma variável, por exemplo, que ela pode tomar qualquer valor entre 1 e 10. Então eu ainda tenho um grau de liberdade. Não é que eu ainda tenho alguma escolha que eu posso fazer com essa variável. É diferente se fosse x igual a 10, que aí ela já estaria amarrada. Então a gente costuma dizer que as restrições de desigualdade não vão tirar grau de liberdade. Ela vai diminuir a nossa liberdade no sentido mais abstrato e não no sentido preciso do termo matemático grau de liberdade. Ou seja, vai ser um problema mais apertado, vai ser um problema que os seus limites aqui da desigualdade vão tender a causar mais prejuízo, a piorar o seu lucro, mas não é matematicamente falar em retirar grau de liberdade. Mas de vez em quando a gente acaba tirando o grau de liberdade mesmo. Você pode ter, em partes diferentes do seu problema, em um lugar você pode estar escrevendo que o seu x pode ser maior ou igual a 5. E aí você pensa, meu x está livre, né? Maior ou igual a 5, ele pode ser qualquer coisa ainda. Só que em outro lugar você pode estar impondo que ele tem que ser menor ou igual a 5. Então, às vezes, você pode ter situações em que as suas restrições de desigualdade, no fundo, estão tirando um grau de liberdade mesmo, estão te impondo alguma solução. Isso aqui é só para ficar de olho quando os nossos, ou o Solver, ou o Pyoma, ou qualquer outro programa que a gente for usar, quando eles falarem para a gente o número de variáveis, de equações, às vezes o número real de graus de liberdade não é exatamente o que está aparecendo, porque o programa talvez só tenha listado aqui, por exemplo, ele listaria 2 desigualdades, mas que no fundo é uma igualdade. Então, às vezes, essa continha, os nossos programas de otimização hoje em dia são muito avançados, mas essa parte pode ficar confusa. Então, as análises de grau de liberdade muitas vezes têm que ser feitas na mão mesmo e às vezes você tem que contar quantas equações você já escreveu, quantas inequações e aí ver se está faltando. Eu vou mais para frente trazer um exemplo real para vocês de alguns métodos para quando você não tem só 2 ou 3 equações, né? Como é que você lida com problemas maiores? A gente vai falar essas questões de grau de liberdade, que parece que é uma coisa que qualquer criança de segunda série entenderia, mas pode trazer mais problema do que parece.
Muito bem. Nós temos quanto tempo? Nós vamos hoje até às 9h. Eu vou fazer só uma pausa de 5 minutos, só para a gente dar uma relaxada, tomar uma água, passar no banheiro, e a gente volta 8h20. Beleza. Ok, beleza. Podem ficar aqui na sala mesmo. Só vou interromper a gravação para ajudar a separar.